Meu querido ouvinte, estamos aqui com Mário César Ralizzi, o nosso administrador de plantão. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Que ótimo. E hoje você vai continuar falando sobre um assunto super pertinente e legal sobre... Diga! Programas de fidelidade. Isso, programas de fidelidade. Quis deixar você falar. Me conta uma coisa, César. O que temos mais a acrescentar sobre programas de fidelidade? Eu sei, fiquei sabendo em off aí, que uma economia própria parece que pode se fazer com os programas de fidelidade, né? Várias empresas elas têm um intercâmbio financeiro entre elas em relação a pontos dos programas de fidelidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, Anderson. Na semana passada a gente começou a falar sobre programas de fidelidade e eu acho que faltou um pouquinho de informação, né? Algumas informações são interessantes aí para que as pessoas entendam como isso pode ser interessante, pode ser útil, né? E pode ser melhor do que simplesmente adquirir um CD do Shrek. Né? Ah, é verdade. O famoso CD do Shrek que não sai da minha cabeça. Mas então diga. Existem empresas que elas, vamos dizer assim, condensam ou ajuntam várias empresas nela mesmo para fazer esse intercâmbio de pontos? Então, Anderson, é assim. Na verdade, os programas de fidelidade, eles, como a gente falou semana passada, né, eles se tornaram uma estratégia interessante das empresas para fidelização, para manutenção dos seus clientes. Claro. Né? E como é que eles faziam isso? Eles fazem isso transferindo, deixando de dar descontos no produto, porque é uma coisa imediata, certo? Eu te dou um desconto, Anderson, você vem aqui e me compra um produto, eu te dou um desconto, e você vai embora e acabou a nossa relação. Entendi. Certo? Enquanto que se eu te dou um crédito, tá? Eu tenho uma relação pelo menos você tem por que um continuar ano. essa relação, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque você tem que acumular esses créditos para poder adquirir alguma coisa. Certo, não é isso? Perfeito. Então você passa a ser fiel à minha empresa, essa é a intenção. Claro, essa é a lógica claro. do sistema. Só que Relembrando, é muito mais fácil justamente você fazer um programa, você empresário, fazer um programa de fidelização do que gastar com propaganda e marketing para conseguir novos clientes. Sim, não que você não tenha que gastar com propaganda e marketing. Mas isso garante a você continuidade de uma relação. A propaganda e marketing, ela traz o cliente, ela mantém o cliente. Mas a fidelidade estabiliza essa relação. Tá? Ela solidifica essa relação. Ela torna essa relação sólida. Essa é a intenção. Como a gente falou na semana passada, melhor você manter o cliente do que conquistar. Não tenha dúvida. Agora fiquei sabendo uma coisa, César. Você foi para Santa Catarina, não é verdade? Você e sua família inteira, sua esposa e seus 2 filhos, com pontos de um programa de fidelidade. Exatamente. Me Novamente, um melhor do que o DVD do Shrek. Muito melhor, exatamente. Então, como é que funciona isso, Anderson? É assim, lembra que eu te falei sobre a questão da economia, né? Que isso é um sistema econômico? Sim. Pois é, na maior parte das vezes, quando você adquire um produto ou um serviço, seja ele a utilização do seu banco, seja ele a utilização do seu cartão de crédito, seja comprando um produto, comprando um serviço, você pode estar participando de um programa de fidelidade. Por que pode? Porque você precisa se registrar, se cadastrar. Você precisa saber se aquela empresa tem um programa de fidelidade, participa de um programa de fidelidade, e você tem que se cadastrar nesse programa. Correto. Depois você acumula os pontos e você pode transferir os pontos de um programa para outro. Tá? Existem, inclusive, algumas empresas, Anderson, que fazem isso. Algumas instituições que já se especializaram nisso e juntam pontos de várias empresas. Eu não posso dizer, por exemplo, porque não pode dizer no ar, por exemplo, tem a Multiplus, né? Não pode dizer, mas eu estou dizendo. Por exemplo. Certo. Então, o que acontece? Essa é uma das várias empresas que juntam pontos de várias instituições diferentes, vários parceiros, certo? E acumula todos esses pontos e faz com que você tenha muito mais poder de compra. César, me conta uma coisa. Quanto maior o seu poder de consumo, maior crédito você tem. Exatamente. A intenção do lojista, né, das empresas que oferecem os programas de fidelidade, é que você consuma. Mas que você continue consumindo dos produtos dessa empresa, dessa mesma empresa. Certo? Por isso a fidelização. O que acontece, Anderson? Eles estão, na verdade, esse crédito ele está incluído no preço. Você está pagando por ele. Certo? Claro. Só que ele está te devolvendo, assim como você paga a publicidade, né? Assim como você paga os custos financeiros, assim como você paga todos os custos. Não é? Se você compra no shopping center e esse produto é mais caro, por quê? Porque você está pagando o luxo do shopping center. Claro. Certo? É você que está pagando. Entendi. Mas você também está pagando esse crédito. Só que ele te devolve parte do que você paga em troca da fidelização.
Ele te devolve, só que ele não te devolve como antigamente, em forma de desconto, ele te devolve em forma de crédito cumulativo para que você compre novamente, para que você adquira mais produtos lá na frente. Entendi. Essa é a lógica. Perfeito. Agora me fala uma coisa, César. Por que os programas de fidelidade eles não são divulgados assim a todos? Anderson, é interessante essa pergunta. Na verdade, os programas são divulgados. São divulgados? São divulgados. O que a gente não vê muita divulgação são dessa economia que existe por trás do programa de fidelidade. Entendo. Isso não interessa a divulgação. Entendo. Por quê? Porque imagina que se você ficar sabendo que você realmente não precisa ser fiel a uma empresa. Certo. Que você pode ser fiel a todas as empresas. E ser fiel a todos é ser fiel a ninguém. Você concorda comigo? Claro, claro. Na verdade, você não precisa ser fiel. Basta você comprar em qualquer uma das empresas que oferecem um programa de fidelidade e transferir os pontos. Certo? Entendi. E você vai ter todo o acumulado de pontos e vai ter muito mais capacidade de compra com esses créditos. Entendi. Tá? Capacidade de adquirir os benefícios, tá? E sem necessariamente ser fiel a uma única empresa. Cada empresa divulga o seu. Certo? Todo mundo fala, seja fiel a mim. Certo, perfeito, perfeito. Se fosse divulgado isso, o programa de fidelidade não proporcionaria aquilo que ele se propõe, que é fidelização. Claro. Eu começo a pensar uma coisa muito interessante, o César, talvez eu não vou fugir do tema, mas também acho que a minha abordagem vai ser um pouco diferente. Como é o capitalismo? Porque, veja bem, é um jogo. É um jogo. Quanto mais capacidade de compra você tem, maior capacidade de crédito você acumula. Sempre. Sim. Mas o mercado vai estar disposto a pagar para você comprar com ele. Para você ser fiel a ele. Agora, uma outra coisa também, usando a lógica inversa dessa situação, é o seguinte. Por que a maioria das pessoas, dos seres humanos normais, vamos dizer assim, não conhecem esses programas de fidelidade? Porque justamente eles têm pouco poder de consumo. Exatamente. Agora, aí vem uma questão importante. Então, os programas de fidelidade não estão disponíveis às pessoas de baixa renda ou às pessoas de renda de classe C, de C ou D, por exemplo? É uma boa pergunta. Sim, estão. Certo. Você pode ter certeza que hoje, presta atenção, a maioria das pessoas de classe C ou D tem cartão de crédito. Sim. Certo? A maioria das pessoas de classe C ou D já podem viajar de avião. Sim. Certo? A maioria das pessoas de classe C ou D já estão, já são interessantes para o mercado. Tá certo. Então, os programas de fidelidade estão, sim, disponíveis para eles. Opa, que maravilha. Basta que essas pessoas entendam a lógica. O que acontece é o seguinte, é uma mudança cultural. O grande problema não está na questão de interesse ou não para essas pessoas. Certo. O mercado já está atento, já percebeu que o poder de compra da categoria, da classe C, da classe D, como um todo, certo, é muito grande, talvez maior do que a classe B ou do que a classe A. Evidentemente, certo, porque eles são a minoria. Exatamente. Então, não o governo, né, mas as empresas, essas empresas, estão muito interessadas nesse mercado. Certo? Certo. Você pode ver hoje o fenômeno dos shopping centers. Certo? Na Grande São Paulo tem shopping center hoje em Itaquera. Certo? Tá certo. Que é uma região de classe C e D. Entendi. Certo? Tem shopping center. Lá hoje é um shopping center muito grande, para quem não conhece, um shopping center grande e moderno igual a todos os outros. Claro, certo? Claro. Por que existe isso? Porque já se percebe que o poder de compra como um todo dessa categoria é muito grande, é muito interessante. Certo? Os programas de fidelidade estão disponíveis para essas pessoas. Certo. Acontece o seguinte, que essas pessoas é que não entenderam ainda a lógica. Então elas ainda, muitas vezes, ainda não entenderam a lógica e não utilizam dele. Estão perdendo seus pontos. Certo? Uma coisa importante, mais uma informação, esses pontos vencem. Eles têm validade. Entendi. E provavelmente essas pessoas não estão se cadastrando, não estão fazendo, estão perdendo os pontos. Estão jogando fora os créditos, estão deixando de usar. Então, César, não só em relação, por exemplo, quando a gente fala em pontos de fidelidade, a gente pensa em cartão de crédito, a gente pensa em coisas grandes, mas às vezes o próprio telefone que você utiliza tem pontos que podem ser utilizados de outra forma, não pode? Sim, hoje em dia é bastante comum, coisas bastante simples, quase todas as coisas têm hoje um programa de fidelidade. E muitos deles fazem parte dessa grande economia do programa de fidelidade que a gente falou, certo? Que pode integrar todos os pontos e te dar o poder de adquirir coisas muito mais interessantes. Tá certo. Então o pulo do gato dessa história está em procurar empresas que reúnam esses pontos e que distribuam eles da forma que a gente quer. Exatamente. Como, por exemplo, o Multiplus, que nós não estamos fazendo propaganda do Multiplus, mas é o que veio na minha cabeça agora. É isso mesmo, né, César? Perfeito.
César, e é isso então. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre Não, esse Anderson, tema? acho que só vale a gente ressaltar que não é interessante, nunca, jamais, comprar de uma empresa somente porque ela te oferece créditos. Certo. Certo? O mais importante é que o preço dela realmente tem que ser convincente, tem que ser o melhor. A gente tem que lembrar que realmente não é a fidelização que interessa, interessa somente para o lojista, Exatamente. para nós, né, consumidores, interessa você ter o melhor negócio. E se ele te oferecer também um crédito, que bom, né? Que bom, aproveite desse crédito, utilize, certo? Essa é uma vantagem para você. Beleza. César, muito obrigado. Semana que vem estamos aí, né? Com mais um assunto super legal. Contamos com a sua presença, hein? Ok, até semana que vem. Valeu. Vamos curtir mais uma música, meu amigo? Vamos lá.